Meus amigos de nono ano, vamos lá, gravando mais uma aula sobre as figuras de linguagem que a gente tem aprendido aí. Fomos impedidos, né, pelo avanço do coronavírus, aí agora a gente está isolado em casa e precisando manter os estudos. Então aqui vai mais uma aula pensando justamente nas figuras de pensamento. Na semana passada a gente pensou as outras figuras. Hoje eu vejo com vocês tanto as figuras de pensamento e vou fazer alguns exercícios e a próxima aula eu vou fazer sobre as figuras de construção, também chamadas figuras de sintaxe. Beleza? No final, vou propor aí alguns exercícios para vocês reconhecerem as figuras de linguagem. Vamos inovar hoje, teremos uma surpresa aí para o momento em que vocês estejam fazendo os exercícios, tá bom? Vou começar aqui então com as figuras de pensamento. Semana passada eu falei sobre as figuras de som e falei também sobre as figuras de palavras. Não vai ser necessário você gravar se a figura de pensamento, de palavra, de sintaxe, não vai ser necessário, mas reconhecer a figura e saber o nome dela, acho que isso é importante, saber exemplificar é importante. E para que isso serve na vida da gente? Né? Serve justamente para enriquecer a nossa linguagem, para que a gente migre, né, de uma linguagem denotativa, uma linguagem referencial, uma linguagem literal, partindo para outros modos mais ricos para a produção de maiores sentidos, mais sentidos na nossa conversa, no nosso texto. As coisas podem ficar sempre melhores, elas podem sempre melhorar. Então hoje o nosso assunto é figuras de pensamento, certo? Entre as figuras de pensamento, nós veremos hoje, não necessariamente nessa ordem, porque algumas delas são pares, né? Por exemplo, a hipérbole é um par do eufemismo, um par contrário. Um é o exagero, o outro é a escassez, a diminuição, o outro é o aumento, a antítese e o paradoxo, enfim, não vai ser nessa ordem, mas vamos falar sobre essas figuras aqui. Primeiro, a antítese, apóstrofe, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, paradoxo, prosopopeia, também chamada de personificação. Primeiro, gostaria que vocês analisassem esta figura aqui, o sujeito sentado na sua mesa de trabalho, há outras duas pessoas do lado dele, ele aparentemente já estava ocupado aqui com o seu notebook e tem alguém chegando dando mais coisas para ele fazer, um telefone celular, uma caneta para ele assinar alguma coisa, um papel, um relatório para ele ler, uma pasta, um tablet para ele preencher mais alguma coisa e ele com as mãos na cabeça expressando o quê? Algo que não é assim, muita tranquilidade, paz, harmonia, etc. Né? Se alguém numa situação dessa monta uma frase como essa que está aqui em cima, ó, bem se vê que ele tem poucas coisas para fazer. Dá uma olhada, parece que são poucas? Não, tem pelo menos 5 coisas aqui para ele fazer de obrigações trabalhistas e mais uma sexta que é de se manter centrado, equilibrado e não explodir com ninguém. Quando a gente monta uma frase que significa exatamente o contrário do que está acontecendo, do que está sendo referido, com um tom de sarcasmo, um tom de maldade no ar, nós usamos uma figura de linguagem chamada ironia, beleza? É como dizer, por exemplo, que o Ever é um cara novo, que o Ever é um cara bonito, que o Ever é um cara assim que nunca faz trocadilho algum. Tudo isso claramente soa como ironia, beleza? Então essa é a nossa primeira figura de linguagem hoje, que é a figura da ironia. Bem se vê que ele tem poucas coisas para fazer, quando na verdade o que vemos é que a pessoa tem um montão de coisas para fazer. Quando uma pessoa faz um comentário desse, a gente fala que ela está sendo irônica, certo? E não literal, não é ao pé da letra, senão ela estaria enxergando a realidade de um modo bem diferente do que na verdade ela se apresenta. Certo, gente? Ironia, nossa primeira figura de hoje. A segunda figura de linguagem hoje é chamada de gradação. Na gradação, para entender melhor, dê uma olhada aqui, né, na imagem. Primeiro você vê 100%, sujeito inteiro, mão para cima, vibrando.
Na segunda, com 75%, o cara já está meio curvado, assim, no tronco, nas pernas, já está perdendo um pouco de energia. Na terceira já está metade, está bem no meio, assim, completamente inclinado. Na quarta o cara já está se arrastando e na última, acabado, deitado, caído no chão. Vocês percebem que existe uma gradação aqui de movimentos, ó, do ponto mais alto até o ponto mais baixo, que poderia também ser o contrário, do mais baixo para o mais alto. Se eu quiser representar esse acontecimento em palavras, eu posso usar uma figura, que é a chamada figura da gradação. O que faz a gradação? É o relato de alguns acontecimentos, fatos, expressões que vão num crescente, vão aumentando em complexidade, todas elas relacionadas umas com as outras. Né? Da mesma maneira como elas vão crescendo, elas também podem ir diminuindo, que foi o que aconteceu com esse sujeito. Aí eu pensei numa frase assim para explicar para vocês de um modo mais claro. Olha só, estava cheio de energia, mas foi assumindo muita responsabilidade. Cansou-se, perdeu as forças, não resistiu e morreu. Percebe que aqui, ó, cheio de energia, cansou, perdeu as forças, não resistiu, morreu. Isso significa um pensamento gradativo, em que as ações representadas aqui se dão na sequência lógica uma das outras, na sequência coerente uma das outras. Isso se chama, então, gradação, que pode ser ascendente, né? Podia ser o contrário, alguém vai ganhando energia, ficando cada vez mais forte, como pode ser descendente, que foi exatamente o que aconteceu nessa imagem aqui que nós temos. Beleza? A figura da gradação? As coisas vão aumentando ou diminuindo gradativamente. Agora dê uma olhada aqui nessa imagem de um garotinho maluco, aparentemente muito bravo, e dito aí em inglês: "Oh my God, left my phone at work." A gente vê aí que o menino está bem bravo. Ele disse: "Oh meu Deus, esqueci o telefone no trabalho, rapaz." Essa expressão "Oh my God" em português, meu Deus, chama-se apóstrofe. A apóstrofe é uma espécie de vocativo, um chamamento, uma maneira de chamar algo ou de chamar alguém, mas chamar assim exageradamente, chamar de maneira intensa. Por exemplo, meu Deus, esqueci meu telefone no trabalho. Ou senão assim, professor, não aguento mais tanta atividade. Olha o professor funcionando com meu Deus, é o mesmo chamamento. E igual aqui de baixo, mãe, pelo amor de Deus, eu quero férias. Essas formas de chamamento, mãe, professor, meu Deus, todas elas constituem uma figura de linguagem chamada apóstrofe, que é um chamamento de intensidade, né? Não é um chamamento qualquer assim, ô Ever, ô fulano, não. Ever, o que você fez? Isso é uma apóstrofe, certo? Apóstrofe que vocês vão entender isso direitinho. Desculpe o trocadilho, foi mal, mudando. Antítese e paradoxo é um ponto em que as pessoas, em geral, se perdem, né? Gostaria, para ilustrar, de dizer sobre essa imagem, que é a imagem do yin e yang. Na verdade, todo mundo fala assim, são diferentes, né? Não, elas são iguais e são complementares, elas são simétricas. O que elas têm é uma oposição, mas elas constituem o mesmo ser, o mesmo elemento. Essa é a teoria do Yin Yang, que diz assim que as coisas opostas se atraem, se complementam, né? O ódio é um complemento do amor, a fome, da saciedade, o sono, do despertar e assim sucessivamente. As coisas não são completas, né? Elas só se complementam quando estão relacionadas a outras. Isso mais ou menos aí, bem grotescamente falando, a teoria do Yin e Yang. Coloquei aqui dois exemplos bem interessantes. Um vai ser uma antítese, outro vai ser um paradoxo. Quando eu tenho antítese, eu tenho duas palavras de sentido contrário, uma tese e a antitese, é o contrário daquilo que se afirma. Vocês estão aprendendo tese com a professora Eclícia, sabe que tese é uma afirmação categórica e a antitese é o contrário dessa afirmação categórica.
Já o paradoxo, em vez de opor duas palavras de sentido contrário, o paradoxo opõe duas ideias de sentido contrário, né? Então a antítese opõe palavras e o paradoxo opõe ideias. Vamos exemplificar para ficar mais fácil? Gordos e magros, altos e baixos, todos têm os mesmos direitos. Aqui nós temos duas antíteses entre os gordos e os magros, entre os altos e os baixos. A palavra alto é contrária, diametralmente oposta à palavra baixos, do mesmo modo que a palavra gordos é diametralmente oposta à palavra magros. E eu estou dizendo assim, independentemente de alguém ser gordo ou de ser magro, de ser alto ou de ser baixo, todos têm os mesmos direitos. Beleza? Então a antítese está em ser gordo e ser magro, ser alto e ser baixo. Observe que no exemplo de baixo está assim, ó, eu me vejo inteiro em cada pedaço quebrado desse espelho. Que beleza, né? Bonito mesmo. Agora, o fato de haver um pedaço quebrado não é necessariamente oposto a alguém se ver inteiro. São duas coisas diferentes, mas não necessariamente opostas, beleza? A pessoa se sente íntegra olhando cacos, olhando estilhaços. É um pensamento bonito como aquele que a gente viu no começo do ano, né, do começo do primeiro bimestre, quando eu levei uma música e o poeta lá dizia: eu quero viver morrendo em sua teia. Olha que bonito, né? Viver morrendo, existir sabendo que está deixando de existir. É um negócio bonito. Chama-se paradoxo na nossa língua. Vocês observem aqui, por favor, essa imagem desse animal. Parece uma foca e está escrito: morri de rir. Caramba, tá rindo, né? Não morreu. Quando alguém usa expressões como essa, morri de rir, já falei 1 milhão de vezes, tô morto de cansaço, cara, comeria um elefante agora de tanta fome. Isso é exagero. Os exageros são chamados como figuras de linguagem de hipérbole. Para você memorizar, lembra aqui do prefixo hiper, tá bom? Significa muito, por exemplo, hipermercado, hiper engraçado, hiper forte, enfim. Daí para frente, hiper é aquilo que é exagero. O contrário do exagero é justamente a escassez, a diminuição, o pouco, né? Então, a figura que me faz diminuir o peso de algumas expressões chama-se eufemismo, enquanto a hipérbole me faz exagerar, aumentar. É diferente falar simplesmente ri e morri de rir, porque exagera-se o riso. Aqui não. No eufemismo a gente faz uma diminuição, uma atenuação do sentido. Por exemplo, essas mulheres provavelmente chamaram a primeira aqui de fofoqueira. Ela diz: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ora, no fundo dá na mesma, é a mesma informação, né? Só que em vez de dizer fofoqueira, que é um termo chocante, um termo ofensivo, ela se declara como produtora de biografias orais não autorizadas. Outras formas de eufemismo, por exemplo, em vez de chamar alguém de velho, no caso eu, chama de idoso. Quando você vai dizer, por exemplo, que alguém tem pouca inteligência, tem muita gente grosseira que chama os outros de burro, né? Ninguém é burro. Você pode dizer assim, por que ninguém é burro? Porque é normal o ser humano ser dotado de inteligência, é uma das suas principais características, né? Mas você pode dizer que alguém é desprovido de capacidade intelectual, por exemplo. O cara não tem habilidades mentais para processar número, processar letra, texto, etc. Uma coisa é chamar de burro, que é ofensivo, outra coisa é dizer que é desprovido de inteligência, de capacidade intelectual, sei lá. Ou, por exemplo, em vez de chamar alguém de pobre, chamar de desfavorecido. Enfim, são maneiras eufemísticas, né? Maneiras atenuadas, diminuídas de uma expressão que poderia ser ofensiva ou muito forte a alguém. Chegando aqui ao final das nossas figuras de hoje, vamos falar da prosopopeia ou da personificação, que consiste em quê? Consiste em atribuir capacidades humanas, características humanas, animadas, né? Animadas no sentido de coisas que têm uma alma,
atribuí-las a coisas que não têm alma, coisas inanimadas. Por exemplo, nessa letra do Lulu Santos aqui, ó, o vento beija meus cabelos. Vocês sabem que vento não tem essa capacidade de beijar, então é uma ação humana, normalmente é atribuída aqui ao vento, né, pelo toque dele nos cabelos da pessoa que está ali na praia, nessa linda praia, a qual não podemos ir nesse período de isolamento. As ondas lambem minhas pernas, todo mundo sabe que onda nenhuma lambe ninguém, né? Mas o movimento que ela faz nas pernas da gente quando a gente está ali na beira do mar dá a impressão de que está lambendo, porque encosta, molha e tudo mais. Essa comparação aí das características humanas atribuídas a uma coisa não humana, inanimada, né? Como o mar, caracteriza uma figura de linguagem chamada personificação, que é bem mais fácil de falar e de entender do que prosopopeia. O sol abraça o meu corpo. Observa aí também, né? O sol não tem essa capacidade de abraçar ninguém, até porque ele não tem braços, né, Ever? Então isso é também uma personificação ou uma prosopopeia. E por último, meu coração canta feliz. Já pensou o coração cantando? Tutu, 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 tutu. Nossa, que música bonita, hein? Então, coração nenhum canta, vocês sabem. Seu coração pode encantar alguém, né? Cantar é outra história. Então, isso também caracteriza uma personificação, uma prosopopeia, que é a atribuição de características humanas ou animadas a seres que não são humanos, muito menos animados, não têm alma. Vamos então exercitar, meus amigos. Nós vimos aqui poucas figuras, acho que umas 8 só. Então, vou passar alguns exercícios para vocês irem resolvendo, tá bom? A novidade de hoje que eu falei que ia passar para vocês é que enquanto vocês resolvem os exercícios, a gente vai ouvir uma música. E é justamente essa música que tem esses trechos aqui do Lulu Santos, que vocês podem ver. Então a gente vai ouvir uma música chamada De Repente Califórnia, enquanto nós nos exercitamos. Bora? Oh, caramba! Não é esse tipo de exercício que eu estou falando. Tira esse cara daí. Pronto. Nós vamos falar de quê? Muito bem, exercícios. Então, ó, primeiro exercício, eu gostaria que vocês identificassem aí a figura de linguagem presente em cada uma dessas orações aqui, ó. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Recebeu o pacote, desembrulhou, abriu a caixa, viu o que mais queria, seu coração acelerou, então chorou de alegria. Quarta, conhece algum aluno que foi convidado a sair da escola? Quinta, o mar engoliu o barco sem dó. E última, ele teve 1 milhão de chances de melhorar. Tem mais aqui uma figura interessante, que é uma ironia, né? Cara, eu peço para você explicar qual é a ironia presente nessa charge, aí você deve considerar não só a parte verbal, mas também a parte não verbal. Vem alguém vestido nessas roupas aqui, isolado, numa caixa transparente, e ele diz, confirmado mais um caso de coronavírus no Brasil, mas fiquem tranquilos, não há motivo para pânico, certo, meus amigos? E caramba, haverá uma lista de exercícios no site. Sim, eu vou colocar lá para vocês, mas antes vamos resolver esses exercícios aqui. E como eu prometi, enquanto vocês resolvem, eu vou deixar uma música tocando 2 minutinhos e meio para vocês resolverem, ok? Garoto, eu vou pra Califórnia viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser estar. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Na Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho. A vida passa lentamente,
noite vai tão de repente que não sente saudades do que já passou. Eu dou a volta pro muro, mergulho no escuro, saco de banda. Na minha vida ninguém manda não, eu vou além desse sonho. No Eu Dayslight. vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser star. Acabou, acabou. Então é o seguinte, meus amigos, fazendo aí a correção do exercício, né? Começando desse último. Vocês veem que o sujeito, provavelmente aí alguém representante do governo ou do Ministério da Saúde, sei lá, está isolado numa caixa transparente com sistema de som e totalmente afastado, né, do contato com o ar externo, protegido aí por máscara, macacão e tudo mais, e ele vem dizer que não há motivo para pânico. É óbvio que ao observá-lo falar e no estado em que ele se encontra, nós realmente temos motivos para não ficarmos tranquilos e que sim, há motivos para pânico. Quer dizer, ele está significando o contrário do que deveria dizer. E na oração anterior, na página anterior, eu tinha deixado esses 6 exemplos aqui para vocês classificarem. Eu espero que na primeira vocês tenham posto que é um paradoxo, porque a ideia de estar cheio significa estar enfastiado, cansado, já não suporta mais o fato de se sentir vazio, tá? Então, estar cheio, sentir vazio, etc. Temos aqui um paradoxo. Já no exemplo de baixo, nós temos o fato de meu corpo é quente, estou sentindo frio. Olha que interessante aí a oposição, a antítese entre quente e frio. No terceiro, claramente uma gradação, certo? No quarto, algum aluno que foi convidado a sair da escola, significa que essa pessoa não foi convidada a sair, ela foi expulsa da escola, né? Então isso aqui é um eufemismo. E quando se diz, por exemplo, que o mar engoliu o barco sem dó, estou atribuindo ao mar uma característica, uma ação tipicamente de seres animados, que é de engolir. E por último, ao dizer ele teve 1.000.000 de chances de melhorar, óbvio, não foi dada 1.000.000, né? Não foi dado 1.000.000 de chances para alguém, mas foram dadas muitas chances e a pessoa não aproveitou. Então aí era um exagero, portanto uma hipérbole. No site eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês resolverem lá. E assim eu encerro a nossa aula de hoje, tendo falado aí das figuras de pensamento para vocês direitinho entenderem. Se houver dúvida, gente, não hesita. Se houver dúvida, manda para mim lá no nosso site. Tem um espacinho lá para vocês escreverem, tá bom? Pessoal, consciência, se mantenham em casa, stay home, não saiam e até passar essa fase que eu sei que a gente vai superar, já já a gente se encontra de novo presencialmente, beleza? Grande abraço para todo mundo, tchau, tchau.